Mas vamos começar? Temos um médico que está aqui pela primeira vez, um médico maravilhoso e que está trazendo para a gente novidades em relação à menopausa, que é essa fase natural da vida. Eu digo que a gente precisa acolher todas as fases, afinal de contas, todas elas representam perdas e ganhos, e se a gente acolher, a gente tem muito mais a ganhar do que a perder, tá? Menopausa, gente, ela é precedida pelo climatério e é uma fase que pode acontecer aí pelos 30 e poucos, 40, 45 anos, né? E vem a menopausa, que é quando acaba mesmo, é o período que é marcado pela última menstruação, acontece por volta dos 45, 55 anos. E o corpo passa por uma série de mudanças desde o climatério. Mudanças hormonais, bem significativas, por sinal, resultam em sintomas desconfortáveis, como as ondas de calor, sudorese noturna. Gente, sudorese noturna é uma coisa que eu vou te falar. Por mais que eu faça a minha reposição hormonal, gente, como a gente transpira à noite, né? Que loucura! Tem dias que tem que tirar o pijama, trocar de pijama. Dá vontade de trocar a fronha do travesseiro. Pois é. Tem gente que tem sintomas piores. A secura vaginal, perda óssea, que é um problema, que pode ocasionar uma osteoporose, irritabilidade, tristeza. Enfim, muitas mulheres enfrentam desafios e buscando soluções para melhorar a qualidade de vida, a gente pensa na reposição hormonal, que é uma das opções bem discutidas. Antigamente, a gente tinha um pavor de reposição hormonal, né? Só que a medicina vai evoluindo. Eu amo que a medicina não é uma ciência estática, muito pelo contrário, e ela está sempre crescendo. Pesquisas vão acontecendo e a gente vai tirando proveito. Hoje a gente conversa com o Dr. Francisco Saracusa, que é especialista em medicina integrativa e reposição hormonal. Seja bem-vindo, obrigada por estar aqui. Obrigado, muito prazer. Prazer em te receber. Vamos lá, doutor? Vamos lá. Conversar sobre essa fase que as mulheres vão passar, graças a Deus, se estivermos vivas, né? Eu já sou menopausada, já tem algum tempo. Me beneficio da reposição hormonal e fico doida para falar desse assunto para as meninas, porque tem gente que tem um medo tremendo, né? Exatamente. Hoje em dia, 27% das mulheres do Brasil estão nesse período. Tá? Então, hoje a gente já tem total segurança para driblar esses sintomas que antigamente a gente não conseguiria. Hoje, a reposição hormonal, como você diz, é extremamente segura. Então, por que não fazer? Exatamente. Agora, o que mudou? Mudou o hormônio ou as pesquisas que evoluíram chegaram à conclusão de que aquilo que acreditava-se antigamente era um paradigma que deveria ser quebrado? Na verdade, as pesquisas, tá? Os hormônios sempre foram esses. O que mudou hoje em dia é as evidências. Então, a gente tem uma evidência muito maior defendendo o uso da reposição hormonal. Então, antigamente falava-se muito assim, a reposição hormonal dá câncer. Isso não é verdade? Não. Inclusive, tem uma pesquisadora que ela faz o uso de implantes hormonal em mulheres com câncer de mama. E ela mostra que o câncer de mama regride com o uso da testosterona nessas mulheres. Da testosterona? Exatamente. Então, a testosterona pode ser um fator protetivo ao Exatamente. câncer? Hoje, as mulheres que têm um perfil de testosterona menor têm um risco maior de desenvolver câncer de mama. Então, a testosterona realmente tem um efeito protetor ao longo da vida. Agora, com o passar do tempo, as mulheres também ficam com um risco um pouquinho maior do que quando são jovens em relação às doenças cardiovasculares, né? E aí a testosterona seria um problema nesse sentido? Não, elas ficam com esse risco aumentado justamente pela deficiência hormonal. Tá? Então, a reposição hormonal nessas mulheres, elas têm um fator protetor. Agora, qual é a diferença do hormônio? Você falou de testosterona, a gente sabe que a mulher ela tem uma queda hormonal também dos hormônios considerados femininos, apesar de que homens também têm os hormônios que a gente chama de femininos e a gente também tem os hormônios que são considerados masculinos, como por exemplo a testosterona. Mas as mulheres têm uma queda lá na progesterona, no estradiol, no estriol. Como é que é isso? Exatamente. O primeiro hormônio, na verdade, que cai nesse período é a testosterona, depois vem o estradiol e a progesterona, tá? Então, esse conjunto de hormônios baixos requer uma reposição hormonal de todos eles. A testosterona é um, o estradiol é outro, a progesterona é outro. Então, quando a gente faz uma reposição hormonal com testosterona, consequentemente a gente eleva um pouco do estradiol. Dependendo, nem precisa usar o hormônio estradiol específico, a progesterona sim.
Então, todos esses hormônios são essenciais. Tanto é que uma mulher saudável produz mais testosterona do que estradiol. Então, esse termo, como você falou, que é errado, isso é verdade, porque a mulher produz mais testosterona do que o próprio estradiol. Olha lá que interessante. Agora, tem época certa para entrar com a reposição hormonal? E tem época em que não se deve mais fazer reposição hormonal? Tem a época certa, que é sempre antes da menopausa, que é esse período climatério, tá? Esse período é o mais apropriado para iniciar uma reposição hormonal, porque vai prevenir os sintomas e a mulher não vai ter esses sinais que está tendo a queda hormonal, tá? E quanto mais tarde da menopausa, pior. Então, depois de 10 anos da menopausa sem reposição hormonal, precisa avaliar o risco cardíaco dessa mulher. Se for menor, aí sim iniciar uma reposição hormonal, o que não acontece no climatério, por exemplo. Ah, porque depois da menopausa existe risco cardíaco na reposição hormonal? Sem a reposição hormonal. Ah, então sem. Sem a reposição hormonal. 10 anos sem hormônio, a mulher tem um risco cardíaco muito maior. E nessas mulheres que têm um risco cardíaco maior, se iniciar a reposição hormonal sem avaliar essa parte cardíaca, cardiovascular dela, pode dar problema. Então precisa avaliar. Que tipo de problema? Infartos, tromboses. Ah, então se ela ficou sem hormônio, de repente não dá mais para usar hormônio, porque vai ser pior. Exato. Se tem uma mulher que fuma, por exemplo, isso aumenta também o risco, porque o estrogênio ele pode aumentar a placa de gordura no sangue, tá? Se ele tiver muito tempo sem estrogênio e você dá estrogênio novamente. Então, isso daí chama janela terapêutica. Alguns estudos não são a favor disso, mas se tem 10 anos sem hormônio, a gente faz uma avaliação cardiovascular dela para ver se não tem problema de usar hormônio. Mas, assim, muito difícil, tá? 99% não tem problema. Existem várias formas de a gente fazer reposição hormonal, né? E eu digo isso porque eu mesma já fiz de algumas formas diferentes. Já usei o gelzinho do hormônio bioidêntico, já usei injeção, já usei implantes intradérmicos. Aliás, já experimentei alguns diferentes. Um que era no braço, que não me dei bem, tirei 2, 3 meses depois. E aí eu tenho os implantes que são intradérmicos nessa região do glúteo, né? E mesmo assim, às vezes precisa de uma reposição extra, apesar dos hormônios. Como é que é isso? Como é que é feita essa escolha? Exatamente. São essas 3 vias de reposição hormonal. O gel, ele tem um problema que você tem que usar todos os dias. Se naquele dia você esqueceu de passar, naquele dia você não tem hormônio. A injeção, você tem que fazer uma aplicação a cada 15, 20 dias mais ou menos. Também tem o desconforto da aplicação. O implante é o mais estável e ele é o mais fisiológico para a mulher. Ele foi a primeira via de reposição hormonal desenvolvida para a mulher. Então o implante é uma coisa muito antiga. Ele tem implante intradérmico é antigo? Extremamente. Porque a gente começou a ouvir muito falar de implante com o Elcimar Coutinho, que já faleceu, né? Que é um ginecologista que criou lá a gestrinona e ficou famosa. Muita gente erroneamente chamava de chip da beleza, que de fato a mulherada ficava bonita, né? Com um corpo bonito, sem celulite e tal. Mas eu achei que fosse dessa época. É antes disso? Antes. Desde 1940 já tem os implantes hormonais. Por quê? Criaram esse método para a mulher porque ele tem uma taxa de liberação hormonal muito controlada. Então, o implante ele é programado para liberar todo dia a mesma quantidade de hormônio. Isso imita o fisiológico da mulher. Tem um adesivo também, né, que a gente esqueceu de falar. Ainda existe o adesivo? Existe, mas a taxa de liberação dele é muito ruim. É igual o gel. Então, você passa, você não chega totalmente na corrente sanguínea. Então, essa via ela é um pouco conturbada. Então, a gente praticamente nem usa. Os implantes, assim, quando você coloca na dose certa na mulher, ele é o melhor. Bom, eu participo de um grupo, só para ficar ali de abelhuda, porque eu gosto de saber tudo que vocês andam falando. É um grupo que tem lá no Facebook de mulheres na menopausa. E eu fico, confesso, de cabelo em pé. Volta e meia eu dou meus pitacos lá. Porque a mulherada fica trocando receita de hormônio. E tem um hormônio lá que é um remédio que elas compram na farmácia. E eu fico preocupada com aquilo. Esses remédios que compram na farmácia, esses hormônios, não sei o que lá, bolona. Chibolona. Isso aí não faz mal? Faz. Assim, não faz mal, mas também não faz bem, né? Mas pode sair receitando uma amiga para outra? Não, na verdade não. Tem que fazer o acompanhamento. Na verdade, ele não é um hormônio, tá? Ele é um fitoterápico, ele simula um hormônio, mas por que vai usar ele e não propriamente dito um hormônio?
tá? Então pode ter efeitos colaterais, como um hormônio, mas não terá os benefícios da reposição com o próprio hormônio. Então não tem sentido uma amiga indicar para outra se tem um monte de profissional. Agora vamos lá, gente. Mito ou verdade? Era fato? Como é que ele botou aqui? Vamos ver, doutor, vamos ver. Eu pedi a produção, é tão rápida, que é tão ponta firme, que eles já mudaram rapidinho. É o quê? Mito ou fato? Mito ou fato? Mito ou fato? Vamos ver. A reposição hormonal é segura para todas as mulheres na menopausa? Mito. É mito. Para quem não é segura, doutor? Para mulheres que estão... Acho que você pode ficar um pouquinho mais para cá. Isso. Para mulheres que têm algum tipo de câncer que é sensível a esses hormônios, existem pesquisas em cima, mas não é aprovado fazer reposição em mulheres com câncer. Mulheres que têm aquele estado de alopécia, tá? Mulheres que têm muito pelo ou mulheres que têm muita acne, tá? Isso é contraindicado. Ah, porque quem tem muita acne vai ter mais acne ainda. Pode ter. Quem tem muito pelo vai ficar mais peluda ainda. Pode ter, não é certeza. E quem não tem cabelo vai perder mais cabelo ainda. Exatamente. Entendi. Vamos lá, então, é mito. Agora, a reposição hormonal causa câncer de mama em todas as mulheres? Mito. Mito! Como é que é isso? Explica. Vamos? Pula! Aí. A reposição hormonal, na verdade, ela não causa câncer. Tanto é que a gente falou que ela previne câncer. Só que antigamente tinha esse mito, tinha essa fala que causava câncer, mas na verdade não causa. Então até hoje é um tabu para muitas mulheres, óbvio, falar que reposição hormonal não causa câncer, mas não, cientificamente falando, não causa, não tem nada comprovando isso, tá? Hoje em dia a gente já tem total segurança de falar. Perfeito. Então vamos lá, é mito. Reposição hormonal é eficaz apenas para os sintomas da menopausa? Não. Mito. Reposição hormonal é eficaz em que caso, doutor? Na verdade, ela vai melhorar os sintomas das mulheres na menopausa e vai prevenir doenças. Mulheres que têm hormônios mais baixos têm um risco maior de Alzheimer. Então, a reposição hormonal previne Alzheimer. Olha! A reposição hormonal previne doenças cardiovasculares. Previne também câncer de mama. Previne osteoporose ou trata osteoporose. Mulheres que estão com osteoporose vão ter melhora desse quadro de osteoporose apenas com a reposição hormonal e não tomando 30 remédios. Que joia! Agora, naquela época que eu comentei do tal implante, que as pessoas confundiam o nome, chamava chip da beleza, muita gente usava com a finalidade de ficar mais disposta, né? Eu diria assim, não é nem só mais bonita, mas assim, com mais pique para fazer exercício, etc. Que agora, inclusive, está proibido o uso para fins estéticos, né? Da reposição hormonal. Mas num sintoma de desânimo, de falta de libido, de falta de vontade de fazer exercício físico, também ajuda? Ajuda demais. Esses sintomas todos de libido, de memória, de concentração, energia, com a reposição hormonal, isso acaba, tá? Aquele chip da beleza, que é um nome totalmente errado, é a gestrinona. Não é obrigatório fazer a gestrinona no tratamento da menopausa. Gestrinona é para tratar outros tratamentos, por exemplo, endometriose. Mas a testosterona, o estradiol e a progesterona melhora todos esses sintomas. Melhora a questão do humor. 80% das mulheres que não fazem reposição hormonal e estão na menopausa têm alteração de humor. Seja ansiedade, depressão, irritabilidade. Gente, eu falo pra você, minha amiga, se você ouviu lá atrás que você não podia fazer reposição hormonal, busque uma nova orientação, porque eu posso falar pra vocês que reposição hormonal é vida, sabe? A gente se sente tão bem, é outra coisa. Porque não tem essa de, entrou na menopausa, agora vai ficar desanimada, vai ficar deitada na cama, vai engordar. Não, não é bem assim. Vamos mudar isso tudo. Vamos lá, então. Serve para muitos outros sintomas. Agora, voltei demais. Deixa eu ver se eu voltar aqui. A reposição hormonal pode ser interrompida a qualquer momento sem problemas? Pode, só que ela não vai ter mais esses benefícios de energia, de disposição. Ela vai voltar a ter os sintomas que tinha antes dos hormônios. Então pode interromper, mas param os benefícios. A reposição hormonal pode ser interrompida a qualquer momento, sem problemas? E aqui tá falando que é mito. É mito?
Peraí, calma. A reposição hormonal pode ser interrompida a qualquer momento sem problemas? Poder pode, só que ela não vai ter mais os benefícios da reposição hormonal. Tá, mas a pessoa que de repente para de tomar, ela não vai ter um problema, uma complicação? Complicação não, ela vai ter totalmente aqueles sintomas de novo. Ressecamento vaginal, energia, E indisposição. tem problema a pessoa parar sem orientação do médico? Sem orientação do médico tem, por isso que tem que fazer o acompanhamento médico. Ok, então. Acho que foi. Acho que foi aqui ou temos mais? Foram mitos e fatos ficam por aqui. Mas as perguntas voltam ali. Combinado? Combinado. Agora, eu tenho uma pergunta que eu queria deixar até no ar para a gente poder entender direito. Você falou de gestrinona, né? Isso. Qual é a diferença, então, da gestrinona para esses hormônios que você citou? Testosterona, progesterona, estradiol, estriol. Você explica pra gente daqui a pouquinho? Explica. Dúvidas? Já enviou a sua? Dá tempo. Corre. Vida Melhor Oficial. E a gente vai ter agora os momentos das respostas. Você mandou a pergunta, o doutor responde. Deixa eu já pegar só a minha fichinha para deixar aqui e vamos lá. Doutor Francisco, eu deixei uma pergunta no ar, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença desses hormônios. Gestrinona é o quê? Gestrinona, ele é uma progestina, ele imita uma progesterona, tá? Só que o nosso corpo não produz esse hormônio em si. Então ele é usado para ser anticoncepcional, para tratar outras doenças. Então ele não é obrigatório na reposição hormonal. Ele tem o efeito de proteger o endométrio? Tem, mas o nosso corpo não produz igual a progesterona, tá? Ele é como se fosse uma progesterona sintética. Tá. E a progesterona? A gente faz a reposição hormonal sim, ela Tá. tem um efeito muito bom no cérebro. Então, todos nós temos progesterona, estradiol Testosterona. e testosterona. Show. A Alma Produtos Artesanais, um beijo, uma artesã querida que está sempre no programa. Ela diz assim: estou na menopausa e não posso fazer reposição hormonal por conta de uma tromboflebite que tive há 20 anos atrás. Como proceder? Trocar de médico, porque pode sim, isso não é uma contraindicação. As contraindicações são aquelas: se a mulher está grávida ou está amamentando, ou se ela está com algum câncer que é sensível ao hormônio. Isso não é uma contraindicação formal. Tromboflebite não é uma contraindicação para reposição hormonal? Não. Tá. A reposição hormonal não vai prejudicar a parte da circulação vascular? Não. Pode até ajudar, na verdade, se ela não tiver outros fatores de risco. Então, uma nova consulta, hein, Alma? Vamos lá. Por favor. Próxima pergunta. Ana Paula Galete. Tenho 49 anos e não tenho sintomas da menopausa até agora. Tenho DIU. Quando tenho que me atentar a fazer a reposição hormonal? Na verdade, tem que ver quais sintomas ela não tem, tá? Porque libido é apenas um sintoma, tem vários outros. A própria incontinência urinária tem relação hormonal. Ressecamento ocular tem... Ocular? Ressecamento ocular. Olha. Tem relação hormonal. Com dificuldade de concentração, infecções urinárias de repetição, tudo isso tem relações hormonais. Não só a libido é um de muitos outros. Então, como ela não tem sintomas na menopausa, ela está com 49 anos, ela está na idade do climatério, na média, tá? Ela pode não ter esses sintomas da menopausa, mas a reposição hormonal é indicada sim. Que agora é a janela de oportunidade, né? Agora seria a hora certa para não sofrer as consequências lá na frente. Exatamente, porque como ela usa o DIU, ela não vai saber se parou de menstruar ou não. Sabe que aconteceu isso comigo, né? E eu não deixei de fazer a reposição hormonal. Eu fiz exatamente por conta da fase. Tô na fase, usava o DIU Mirena, não menstruava, e aí eu fiz a reposição hormonal e foi ótimo. Quer dizer, faço até hoje, mas é muito bom. BiancaMartins.psi. Tenho problema circulatório desde a adolescência. Posso fazer reposição hormonal agora que estou na menopausa? Pode sim. Isso não é uma contraindicação como aquela outra paciente, mas precisa avaliar também qual o problema de circulação. Se isso tem tratamento, esse outro problema, mas isso não tem relação com a reposição hormonal. Pelo contrário, vai até ajudar. É que as pessoas ficam com muito medo, porque a gente, inclusive, viu alguns casos de óbito por conta de AVC, né, de um derrame, provocado pelo uso de pílula anticoncepcional, que não deixa de ser hormônio. Qual é a diferença aí, então? As doses e o tipo de hormônio. Os anticoncepcionais, eles são à base de estrogênio
e de progesterona, não tem relação com a testosterona. E as doses elas são um pouco mais altas do que o fisiológico, que a mulher teoricamente produz, justamente para ter esse efeito anticoncepcional. Então as doses são completamente diferentes e os hormônios também. Tá. A Alba Brito, quem tem nódulos na tireoide pode tomar hormônio? Pode, porque a tireoide não tem relação com a sensibilidade a testosterona, estrogênio e progesterona. Ela precisa ver qual é o nódulo, tem várias classificações de nódulo, se isso precisa ser tratado, mas independente do nódulo, pode tomar sim, pode fazer a reposição hormonal. A Silvana Vieira, 193, quem tem hipotireoidismo pode fazer reposição hormonal? Pode e deve. Quem tem hipotireoidismo tem os sintomas de cansaço, fadiga, libido, muito mais acentuado. Então, fazer uma reposição hormonal vai deixar ela mais novinha. Na verdade, olha, eu tenho hipotireoidismo. O remedinho que a gente toma, que seria o T4, vai, Sintrode, Puran, o Tirox, o que você toma aí, o que o seu médico receita, não deixa de ser um hormônio, mas é um hormônio tireoidiano. Então, você já faz uma reposição hormonal para a tireoide. A reposição hormonal vai te ajudar e muito. Eu tenho hipotireoidismo, tomo meu remedinho, meu T4, e faço reposição hormonal, que é outra coisa, né? Exato, eles andam juntos. E ajuda muito. A Bárbara Souza Jorge, gostaria de saber sobre o tibolona. Realmente é bom? Tem alguma contraindicação? Quando que a gente vai usar a tibolona? Quando a mulher não pode usar o estrogênio, tá? Porque eles simulam o estrogênio. Então, se a mulher não pode usar esse estrogênio, usa-se a tibolona para tentar amenizar os sintomas da menopausa. Quem não pode usar estrogênio? Quem está com câncer de mama ou algum outro câncer que é sensível ao estrogênio, tá? O hormônio não causa câncer, mas é contraindicado em quem está com câncer ainda, tá? Quem está com câncer de mama ou teve um câncer de mama pode fazer o uso das farinhas de soja? Pode. Pode? Pode. E quem teve câncer de mama, depois de um certo período, também pode usar hormônio normalmente. Porque a soja, ela também é um fito-hormônio, né? Ela só que ela é muito fraca. É igual a tibolona. A tibolona, ela pode ajudar em algumas pessoas, mas na maioria das pessoas, ela não tem o mesmo efeito que uma reposição hormonal como um implante. Exato. Agora, olha, uma coisa que eu vou falar pra vocês, aí o doutor pode dizer, exercício físico, gente, é fundamental. E quando a gente tem um hábito frequente de exercício físico, quando a gente tem músculos, né? Quando a gente trabalha a nossa musculatura, os nossos hormônios até aumentam, não é verdade, doutor? Exatamente. Músculo não é só por estética. O músculo ele tem o efeito de aumentar a longevidade. Então, quem tem mais músculos na menopausa ou no envelhecimento em geral, vive mais, com menos doenças. O músculo ele é um órgão endócrino, então ele aumenta a produção de certos hormônios, ele diminui a glicemia, ajuda no controle da pressão. Então, a associação entre os dois é perfeita para aumentar a longevidade. Maravilha. Outro dia eu estava lendo um estudo falando sobre demência senil e musculatura nos membros inferiores. Você sabia que tem gente que não tem músculo na perna, né? Nunca fez nada, não sobe uma escada, não faz uma musculação, fica com risco maior de ter, inclusive, doenças sérias como Alzheimer? A gente tem que cuidar. Isso cabe a cada um. Os médicos estudam, estão aí para nos ajudar, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Exatamente. Muito obrigada, foi uma alegria te receber. Volte outras vezes, viu? Muito obrigado. Algum recadinho final sobre menopausa e reposição hormonal? Se você tem sintomas de menopausa e o seu médico não é contra isso, procure um profissional que vai te orientar melhor, tá? Porque a reposição hormonal tem poucas contraindicações, então não tem motivo para você não se beneficiar disso. Perfeito. Olha, o Dr. Francisco Saracusa, ele está no Instagram dr.saracusa, e o WhatsApp que você pode mandar uma mensagem, marcar uma consulta, um bate-papo, é o 11978398545. 11978398545. Muito obrigada, doutor, e até a próxima. Muito Foi uma obrigado, alegria te viu? receber.